Oi, professora! Oi, pessoal! Eu me chamo Rafaela Lima. Eu sou aluna do quarto ano do curso de Direito da UEM. E hoje eu tô aqui para tirar a minha dúvida, que é sobre crimes sexuais. Mais especificamente sobre provas de crimes sexuais, sobretudo os crimes que não são realizados com emprego de violência e que muitas vezes não têm testemunhas, como pode ser o caso da importunação sexual, do assédio sexual, ou às vezes outros delitos que não são crimes sexuais propriamente ditos, mas que se inserem num contexto ali de violência doméstica, que estão ali na Maria da Penha. A minha primeira dúvida é sobre a materialidade delitiva. O que pode ser apontado como prova de materialidade desses crimes? O que constitui a materialidade desses delitos? O que pode ser apontado, proporcionando assim a existência da justa causa para que ocorra a ação penal? E a minha segunda dúvida é sobre a valoração probatória da palavra da vítima nesses delitos. Se o depoimento da vítima, o que a vítima fala, acaba assumindo um valor diferenciado nesses crimes, diferentemente do que ocorre em crimes patrimoniais ou crimes contra a vida, por exemplo. E se isso pode representar, se há essa diferença, se isso não pode representar algum tipo de contradição, algum princípio, como o da presunção de inocência, por exemplo. Quero saber qual que é a posição da doutrina, dos tribunais e o que é que você pensa sobre a materialidade delitiva desses delitos, desses crimes e sobre a valoração da palavra da vítima. Essa é a minha dúvida. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Olá, Rafaela. Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal intitulado Dúvida Penal. Bom, e a dúvida penal de hoje é da Rafaela Lima, que é nossa acadêmica do quarto ano de Direito Diurno da Universidade Estadual de Maringá. E a Rafaela ela traz duas perguntas dentro da sua dúvida penal. A primeira diz respeito à materialidade dos crimes contra a dignidade sexual, ou seja, como comprovar que realmente aconteceu este crime contra a dignidade sexual. E, por outro lado, também a Rafaela pergunta a respeito da importância da palavra da vítima para comprovação, como prova também testemunhal, que comprove a existência de um delito contra a dignidade sexual da pessoa humana. Bom, vamos lá, tem bastante importância a pergunta da Rafaela, não é, pessoal? Sobretudo nos dias de hoje, em que esses delitos, infelizmente, têm sido cometidos com tanta frequência, muitas vezes contra vítimas mulheres, e tem que se valorar a importância da palavra da vítima dentro do contexto da prova desses delitos sexuais ou delitos contra a dignidade sexual. Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer é que a prova dentro do processo penal, a busca da verdade, né, ela pode ser feita por diversas maneiras, né? Nós temos provas documentais, nós temos provas periciais, quando é feito um exame de corpo de delito nesta vítima para comprovar a existência de uma agressão sexual, nós temos provas testemunhais de terceiros, nós temos a confissão do próprio autor e nós temos, por que não, também a palavra da vítima, não como mais uma testemunha, não é, gente, do delito, mas sim com uma pessoa que sofreu, né, o titular do bem jurídico, a vítima deve ser entendida como titular do bem jurídico, e a pessoa que sofreu aquela agressão, primeiramente aquela agressão a este seu bem jurídico, no caso a dignidade sexual. Então, dentro deste arcabouço de provas da materialidade, todos eles são importantes, Rafaela. É muito importante, claro, fazer um exame de corpo de delito, mas a gente tem que levar em consideração que essa não é a única prova existente dentro do processo penal a respeito nem dos crimes contra a dignidade sexual, nem em relação a crime algum, não é? Se não é possível fazer um corpo de delito direto, muitas vezes o corpo de delito indireto vai ser admitido através de testemunhos que comprovem a ocorrência, quando nada da materialidade restou a respeito do delito. Isso pode acontecer em diversos delitos, até mesmo em um homicídio, onde o corpo não tenha sido encontrado, mas haja francos testemunhos de que realmente a pessoa foi morta, ela é desaparecida, não volta a ser encontrada, e muitas vezes até o próprio autor admite que a matou, não é mesmo? Então, o corpo de delito não é a principal prova, não é a prova fundamental mais dentro do processo penal. E da mesma maneira, nos crimes contra a dignidade sexual, é importante que se entenda, Rafaela, que é difícil principalmente nos crimes sexuais cometidos contra mulheres, que se comprove essa materialidade através de exame de corpo de delito, porque muitas vezes acontece com a mulher a chamada vitimização secundária na justiça penal.
O que é a vitimização secundária? É o fato de a vítima, buscando a justiça penal após ser vítima de um crime sexual, ela se encontrar muitas vezes alijada desse processo, maltratada pela própria justiça penal, e diante desse medo, até o medo de entrar em contato com o sistema, de se ver humilhada, de ter que confrontar o autor do crime, o que é pior ainda, não é? Não só o contato com a justiça penal, mas de reencontrar o autor do crime sexual, ela prefere se afastar e dizer: eu não vou me submeter a isso, eu fico somente já com essa minha vitimização primária, que é a própria vitimização advinda do delito em si, e afasto e rechaço a vitimização secundária, que muitas vezes impõe o sistema penal às vítimas de delitos sexuais, sobretudo às mulheres. Bom, falando em vitimização secundária, eu queria abrir espaço aqui dentro da pergunta da Rafaela para falar sobre um caso muito importante que ganhou as mídias ultimamente, um caso que foi revelado, que aconteceu no final de 2018, que foi revelado pela mídia em setembro deste ano de 2020 e que recentemente ganhou espaço em todos os noticiários, que diz respeito a Mariana Ferrer, é uma influenciadora digital que teria sofrido um estupro de vulnerável na passagem de ano de 2018 para 2019 em Santa Catarina. Bom, o que chama atenção nesse caso, e conecta com a pergunta da Rafaela Lima, nossa acadêmica, é justamente essa vitimização secundária, pessoal. Bom, em primeiro lugar, dentro da audiência, que foi divulgada, trechos foram divulgados recentemente, ela sofre exatamente esse processo por estar ali sendo indagada, por um juiz que é homem, um promotor também homem, está ali principalmente o advogado, do réu, confrontando Mariana e desconfiando da sua palavra e, sobretudo, humilhando-a, ou seja, acusando-a de ser a verdadeira culpada pelo delito sexual que ela sofreu. Ou seja, isso acontece muito, e dentro da criminologia a gente pode chamar essa vitimização secundária de um fenômeno de criminalização da vítima ou culpabilização da vítima, ou seja, alcança o ápice desse processo de revitimização, ou acusar a própria vítima do crime que ela sofreu, ou teria sofrido, enfim, que está em vias de comprovar, e sendo a palavra dela algo fundamental. E nesse caso chama mais atenção ainda o fato de se deslindar, o entendimento ali do que aconteceu como um estupro culposo, o que é bastante estranho no nosso ordenamento, uma vez que esses casos em que se verifica a hipótese de uma ausência de dolo dentro do estupro de vulnerável, eles ficam reservados a situações extremas de erro sobre a idade da vítima, O estupro de vulnerável, como nós já falamos, e nós vamos colocar aqui no final do nosso vídeo, remetendo a outro vídeo do nosso canal sobre o estupro de vulnerável, ele acontece, como sabemos, em relação a pessoas que têm menos de 14 anos, ou que se encontram, por alguma outra razão, impossibilitadas de oferecer resistência ou defesa, ou que têm alguma enfermidade mental. E nesse caso, a comprovação dessa idade pode ser difícil, Ou seja, o fato de se saber que realmente a vítima tinha ou não tinha menos de 14 anos pode fazer com que o autor incorra em um erro que seria o erro de tipo, que excluiria o seu dolo e, portanto, tornaria a conduta atípica, Porque não há punição por estupro culposo, isso é uma aberração, a própria possibilidade de se aventar isso, o nosso legislador afastou completamente. Então, essa imprudência em relação à idade da vítima, eu desconfiei que ela tivesse mais de 14 anos, ou fui induzido a erro, poderia levar o autor à exclusão do seu dolo, o chamado erro de tipo. É a única hipótese que a gente poderia aceitar, se de fato a própria compleição da vítima, a compleição física, isso levasse a um engano do réu em relação à sua idade. Mas em hipóteses relacionadas como esse caso da Mariana, de estar a vítima drogada, embriagada, isso não tem nenhum cabimento, porque seria muito mais possível falar num dolo eventual, em que a pessoa se arrisca a cometer o crime sabendo que não tendo certeza absoluta de que a vítima é consciente do que está acontecendo, de que a vítima consente, sim ou não, isso é muito claro, o não é não, é um movimento que as mulheres têm feito muito importante nesse século XXI, de que ela não disse sim, portanto não se pode avançar, não se pode prosseguir, porque estaria se arriscando, assumindo o risco de que esse comportamento se tornasse criminoso, certo? Então, não há que se falar aí na hipótese de estupro culposo, porque poderíamos reservar o erro de tipo somente, então, à hipótese de erro sobre a idade da vítima, e isso em casos bastante extremos em que esse erro fosse convincente, a ponto de fazer o autor pensar que a vítima tivesse 14 anos completos ou mais. Bom, e aí voltando a falar da vitimização secundária, Rafaela Lima nos pergunta também
no que diz respeito à palavra da vítima dentro do arcabouço de provas do processo penal, a força que ela pode ter. Bom, Rafaela, se não existem outras provas, né, nós temos aí que não houve o exame de corpo de delito a tempo, porque a vítima teme a vitimização secundária, que nós acabamos de aprender o que é. Não restam outras provas, não há testemunhos do fato, porque este fato não costuma acontecer à luz do dia. Os crimes sexuais, como você bem cita, assim como a violência doméstica, que está também na sua pergunta, acontecem na alcova, dentro de casa, em lugares isolados e afastados do público. Ninguém vai praticar um assédio sexual, um estupro, uma violência doméstica em locais que são expostos ao público e em que muitas testemunhas poderão comprovar o acontecido. Então, não havendo corpo de delito ou testemunhas, é importante que se tenha a comprovação pela palavra da vítima, e tem ganhado cada vez mais peso a palavra da vítima dentro do processo penal no que diz respeito a esses crimes sexuais. Então, sim, a resposta é que sim, é possível comprovar a materialidade de diversas formas, não é? Como a gente colocou, e sendo a palavra da vítima, que não é simplesmente mais uma testemunha dentro do processo penal, é importante que se diga, a redescoberta da vítima, a própria vitimologia como disciplina separada e independente da criminologia, ela nasceu após o Holocausto da Segunda Guerra, a valorização da vítima, e essa palavra é muito importante e tem ganhado cada vez mais peso, sobretudo nos crimes sexuais, para comprovar a autoria e materialidade do ocorrido, ou seja, dos crimes contra a dignidade sexual. Nós devemos dar esse crédito à vítima, mais que nada, porque o processo de vitimização secundária a afasta da justiça penal, sobretudo nesses crimes contra a dignidade sexual, e torna quase que impossível, e também por serem crimes que não acontecem à luz do dia, como a gente falou para que todos vejam, tornam quase impossível que a gente consiga outras provas que não sejam a palavra da vítima nesses casos. Então, a importância da palavra da vítima é fundamental, ela deve ser aceita pelos juízes e pelos tribunais para comprovação de crimes contra a dignidade sexual, entre eles o estupro, e nós consideramos importante que esses processos de vitimização secundária, que a mulher é submetida dentro do processo penal, sobretudo nos crimes contra a dignidade sexual e também violência doméstica, como a Rafaela bem colocou na sua pergunta, ele seja melhor cuidado pela justiça, para que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário não incorram também nessa grave falha, que é a vitimização secundária dentro do processo penal. Bom, por hoje é só, essa foi a dúvida penal de hoje, espero que vocês tenham gostado, mandem mais dúvidas penais para o nosso canal, pessoal, dúvidas atuais, dúvidas importantes do direito penal, que nós vamos ter o maior prazer de responder vocês aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!